contemplação, Deus fala no coração. Fala no coração e alguns fala até aos ouvidos. Ora diretamente, como ao profeta Samuel, ora por meio de um pai, de um pastor, como São Paulo, na Epístola aos Coríntios, na segunda leitura, ora por meio de um guia, de um mestre, de um amigo, como no Evangelho, São João Batista aos seus discípulos. Em certa ocasião, antes da pandemia, me lembro de um atendimento aqui, quando vinham muitas visitas à Basílica do Tabor, gente conhecer o local. Uma pessoa chamou um pouquinho de lado e foi muito curiosa. Foram muito curiosas as palavras dessa pessoa, porque ela disse: Padre, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. E, bom, o que será isso, né? E essa pessoa disse: eu não conto para as pessoas, porque eu sei que elas vão dizer que eu estou ficando louca. Mas acontece algumas vezes de eu ouvir alguma voz, alguma palavra indicando certas coisas. Muito bem, etc. E conversou-se com a pessoa, mas não foi uma única vez. Várias ocasiões, não é sempre, evidentemente, mas pessoas, assim, com muita parcimônia, procurando discretamente para contar coisas dessas, como está na leitura primeira do profeta Samuel, que ouve a voz do Senhor: Samuel, Samuel. E muitas vezes, em circunstâncias as mais inesperadas, nós temos uma palavra que atravessa a nossa vida. Tenho certeza que todos que estão em casa, em algum momento, a maioria certamente, não como o profeta Samuel, ouvindo a voz de Deus, mas de alguma maneira percebeu, por algum acontecimento, por alguma moção interior, um toque da graça no fundo do seu coração, que Deus estava ali falando. E é necessário dar ouvidos. E a gente sabe como é difícil cumprir o que está aqui no Salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Porque fazer a vontade de Deus com alegria, não apenas de uma forma resignada, de uma forma assim, como quem está carregando um fardo, não tem jeito mesmo, tem que carregar isso, mas dando com generosidade os melhores frutos do seu coração para Deus, sabemos como isso é difícil. Uma ocasião, um dos arautos que fazia missões por várias partes do Brasil contou um casinho também de um senhor que estava passando por uma dificuldade tremenda. Ele estava desempregado, tendo que criar filhos, com o aluguel atrasado da casa e tudo dando errado na vida. Ele foi até a igrejinha local, próxima à sua casa, e se ajoelhou num dos bancos no meio da igreja, com toda a simplicidade, e começou a pedir com muita insistência: Nossa Senhora, a senhora tem que dar um jeito na minha vida, não é possível que tudo esteja dando errado assim. Como é que eu vou fazer para cuidar dos meus filhos? Tenho que educá-los, tenho que pagar o aluguel da casa, as dívidas, tenho que alimentar a todos. E as preocupações familiares que quantos estão aí assistindo também têm. E, de repente, ele contou isso. Ele estava no meio da igreja ali, ajoelhado sozinho rezando, o filho estava ao lado, próximo, quando ele sente uma emoção interior muito forte, quase como se fosse uma voz, não era, mas uma coisa muito, muito clara no seu interior, dizendo: saia da igreja e veja o que está acontecendo. Isso que eu estou contando é fato real, contado nas nossas missões pastorais dos arautos. Ele se levantou, porque era uma coisa tão intensa, saiu da igreja, mas um desastre estava acontecendo. Ele foi ver, o carro dele estava sendo guinchado. O desastre, assim, propriamente. Ele foi tentar conversar com o dono do guincho: olha, por favor, não sei quanto. Não teve jeito, o guincho pegou o carro e levou embora. Ele foi voltando para casa, sozinho, com o filho ao lado. E para completar o drama, o filho, pequenininho, vê numa esquina uma sorveteria. E o filho: papai, me compra um picolé. Quer comprar um picolé de limão, uma coisa assim. E ele sente o coração partido com a voz do filho querendo um picolé. Ele não tinha dinheiro para pagar um picolé. Então ele: meu filho, nós estamos com um pouco de pressa, depois papai compra. Deu
uma desculpa qualquer para o filho, não tinha dinheiro, não tinha uma moeda para pagar um picolé, e continuou o caminho para casa. E ele, que era um homem de fé, no meio do sofrimento, foi para casa rezando, pedindo: Nossa Senhora, eu confio que a senhora vai dar um jeito na minha situação, da minha família. E foi rezando, uma situação propriamente assim dramática. Ele continua o caminho e chega em casa com todas as preocupações do pagamento do aluguel, tudo que estava acontecendo, o carro que tinha sido guinchado, e de repente toca o telefone. Ele vai até o telefone já esperando, sabe lá o que mais que podia acontecer de errado. Quando ele atende, era o patrão do emprego que ele perdeu, dizendo que ia pagar a ele uma série de salários atrasados, nem não tinha pago, e oferecendo a ele uma nova oportunidade de trabalho que estava precisando. Nossa, uma espécie de alívio. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, assistindo esta homilia e esta Santa Missa, talvez não tenham passado ou estejam passando por situações dramáticas, propriamente de impossibilidade como estas. E nestes momentos, a tentação de reclamar de Deus, a tentação de desesperar-se e de abandonar a fé, de reclamar do trato que a providência dá com a própria pessoa, é tremenda. Sabemos como são as dificuldades e as lutas interiores de cada um que deseja verdadeiramente ser um católico fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, mas cujas ondas das provações, cujas batalhas das tentações e da vida se abatem de uma maneira violenta. Nós sabemos como é difícil tudo isso. Entretanto, mesmo nessas dificuldades, é preciso manter essa atitude de fé que teve esse homem nesse caso. Manter esta atitude no coração: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Não como quem está resignado, não como quem está sendo assim espancado pela providência, maltratado, não. Se a providência está me mandando esse sofrimento, eu vou abraçar a minha cruz com alegria. E nós quase poderíamos dizer que a humanidade podia se dividir em dois grandes blocos. Um bloco é daqueles que sofrem sem Deus. Um outro bloco da humanidade são aqueles que sabem sofrer como nosso Senhor Jesus Cristo, abraçando a sua cruz com alegria, fazendo a vontade do Pai como Ele deseja. E com isso, comprando maravilhas diante de Deus, diante de Nossa Senhora e dos céus, que só na eternidade nós vamos poder medir e contemplar. Nós temos uma palavra muito importante também na segunda leitura, que vem através de São Paulo aos Coríntios. Ele era um verdadeiro pai para cada uma dessas comunidades. E ele vai dizer isso: irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Nossa, que palavra forte, mas quão necessária. Quantas vezes as pessoas são tentadas a utilizar daquilo que Deus lhes deu, o próprio corpo, para o caminho do vício. Será a bebida, será a má amizade, serão que circunstâncias ruins, que não é necessário descrever e a consciência de cada um saberá analisar conforme o seu próprio caso. Mas é necessário ter essa impostação elevadíssima que São Paulo dá aos Coríntios e que percorre os séculos e chega até nós, que nós somos santuário do Espírito Santo. Nós devemos praticar a virtude em função de Deus, porque se Ele nos deu este corpo, é para louvarmos, para glorificarmos, para utilizarmos para a glória dele, Deus, e jamais para o caminho do vício, para um egoísmo pessoal, para o pragmatismo. É necessário ter o coração inteiramente posto e os membros também nas vias do céu. E no Evangelho nós temos também mais um exemplo magnífico da palavra de Deus que vem através de alguém que é posto no nosso caminho. Quantas vezes Deus coloca no nosso caminho profetas, coloca um bom sacerdote, coloca um amigo que vai nos indicar o caminho certo. E como nós temos que saber discernir a palavra de Deus, que vem também através destas pessoas, e fugir daquilo que não é a palavra de Deus, daqueles que são
constituem as más amizades, e não a voz de Deus, mas a voz do demônio querendo levar a pessoa para o inferno. É necessário muito discernimento para continuamente estar trilhando o caminho de Deus. Porque aqui nós temos São João Batista com seus discípulos, e que na sua humildade absoluta, ele que estava arrebanhando, com toda a virtude que ele tinha, aquele grupo de discípulos, quando vê Jesus passar, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Ele é que tem que ser seguido. E os discípulos, que são dóceis a essa voz de São João, vão atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecia os corações, conhecia os pensamentos, vai fazer essa pergunta para esses discípulos: o que estáis procurando? Já pensaram que devia ter sido aquela cena? E é a pergunta que se repete a cada um de nós no dia de hoje. O que estáis procurando? Nós poderíamos perfeitamente imaginar, ou como que ouvir a voz de Deus dizendo a cada um de nós que estamos aí em casa: o que estáis procurando? Será que eu estou procurando a saúde pela saúde, desligada de Deus? Será que eu estou procurando o dinheiro pelo dinheiro, desligado de Deus? Será que eu estou procurando uma fruição, um prazer, uma amizade, pela fruição, pelo prazer e pela amizade, desligados de Deus? E é um excelente ponto para o exame de consciência nosso, neste segundo domingo do tempo comum. Ver onde está o nosso coração. Será que eu estou ouvindo a palavra de Deus e estou sendo dócil, como esses discípulos de São João Batista foram, e estamos procurando aquilo que devemos? Estamos procurando a nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos procurando viver na graça de Deus? Estamos procurando o caminho do céu? Ou nós estamos descendo uma rampa aos pouquinhos, ainda que muito delicadamente, e cada vez vai se tornando mais íngreme, o desfiladeiro vai ficando mais profundo. Nós estamos a passos largos nesse caminho do mal, no caminho do vício, o caminho do pecado. É um ponto para nós pensarmos, sobretudo para rezarmos nessa Santa Missa, pedirmos através de Maria Santíssima, que é a Senhora dos impossíveis, que ajuda qualquer filho em todas as circunstâncias, essa graça de estarmos atentos à voz de Deus, ouvirmos de fato, seja como for, como Samuel para alguns privilegiados, mas no dia a dia, através daqueles que são os nossos guias, os nossos familiares, que nos dão bons conselhos, os nossos amigos, uns bons sacerdotes, ouvirmos esta palavra e nos colocarmos, como o salmista diz, fazendo a vontade de Deus com prazer, com alegria. A melhor maneira de encher a alma de felicidade é abraçar a própria cruz dos sofrimentos, a cruz de seguir os mandamentos de Deus e a prática da virtude. Então, vamos todos juntos pedir nesta Santa Missa essa graça, ouvirmos a palavra de Deus e a cumprirmos fielmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.